Pois bem, nós chegamos à aula 4 e a aula 4 ela vai tratar é, sobre os aspectos sociais, culturais, até mesmo religiosos, né? Na sequência aí até a gente terminar esse primeiro módulo do povo sumério. Só lembrando, o povo sumério era o povo que habitava a região da Mesopotâmia nos primeiros momentos, né? Serão sucedidos aí pelos babilônios, pelos fenícios, pelos assírios, mas eles, os sumérios, foram os primeiros povos que habitaram essa região aqui, ó, que é a região que hoje compreende o Iraque e o Kuwait. São esses dois países, né? São a Mesopotâmia, importante lembrar para a questão de prova, é banhada pelo Eufrates e pelo Tigre. Esses são os dois rios que banham a Mesopotâmia, que banham a região da antiga Mesopotâmia e atual Iraque e Kuwait. Lembre disso. Anote, se possível for, a região da Mesopotâmia é banhada pelos rios Eufrates e Tigre. Já o Egito, que também faz parte da crescente fértil, lembre, essa região aqui é a crescente fértil. Anote isso, não vou anotar aqui para não ficar tão cheio de informação. Afinal de contas, eu vou disponibilizar isso para vocês. E aí, o vídeo é o complemento do PDF, né? Mas olha só, essa região que é a crescente fértil, o Egito também faz parte, e o Egito é banhado pelo Nilo, certo? O rio Nilo. Então, três rios estão em jogo aí, né? Para o racionamento, olha só como se conecta a aula, para o racionamento do trigo. O trigo, para ser racionado, precisa de água, assim como toda planta, né? E para o racionamento desse trigo, três rios entraram em jogo para fazer a diferença: Eufrates e Tigre, que banham a região da Mesopotâmia, e Egito, que banha a região perdão, e Nilo, que banha a região do Egito, certo? Então vamos lá. Olha só, a estrutura de governo, como eu falei aqui, eles foram os primeiros povos a ter uma estrutura de governo aqui, ó, dos sumérios era majoritariamente uma democracia, interessante até dizer, olha só. E eles escolhiam um representante, que era chamado de Enzi, né, esse representante. Eu coloquei aí, eu fiz até essa arte para vocês analisarem. Né? Ele era uma figura religiosa, o Enzi. Né? Ele era um representante do povo, mas ele era compreendido como um grande sacerdote, um grande eclesiástico, né? E a forma de governo dos sumérios era dividida assim como a nossa hoje. É interessante até pensar que há 6.000 ou mais anos uma estrutura de governo semelhante à nossa foi desenvolvida, né? Era um sistema bicameral, como vocês estão vendo aí, dividido em uma alta e uma baixa assembleia. A alta assembleia era composta pelos nobres, aqui está, e pelos sacerdotes, e a baixa assembleia pelos clientes e os plebeus. Aqui você tem dúvida? Clientes, Vitor, o que é clientes? Esse grupo era composto por funcionários do templo e de questões de terra. Eles eram chamados de clientes. Não tem nada a ver com o que a gente compreende hoje como cliente. Era um tipo diferente, né? Era só uma nomenclatura que era dada. O Enzi era eleito pelo povo e decidia as questões de acordo com os interesses do povo, né? Mas havia um momento em que o Enzi ele tomava poder total, que era um momento de guerra. Afinal de contas, em um período de guerra era necessário que houvesse um governo centralizado para justamente as questões de guerra serem resolvidas mais rápido, né? Às vezes uma democracia, às vezes não, sempre a democracia ela sai em desvantagem em relação a governos autoritários nessa questão de decidir pontos em um conflito, né? O governo autoritário tem um poder concentrado, logo decide mais rápido questões de guerra. Já a democracia não, tem que recorrer aos poderes, tem que ser fiscalizado e assim vai. A sociedade suméria era dividida em quatro classes, como vocês estão vendo aqui, ó. Os nobres, que incluía o Enzi, sua esposa, né? E os sacerdotes. Você percebe que a sociedade, e hoje não muda muito, né? As sociedades antigas e as de hoje também sempre tem figuras religiosas no topo da pirâmide, né? Os plebeus, que não eram tão importantes como a nobreza, só podiam ter posse se tivesse família, né? É importante perceber que a característica que dava poder às sociedades antigas era a presença de um filho, de uma mulher que não fosse estéril,
né? Eles tinham esse preconceito contra mulheres estéreis, né? Então, aqui ó, nós temos o fato de ter família ser um ponto para você ter um grau de importância maior ou não na sociedade suméria. Os clientes, como a gente já falou, e eles possuíam escravos, né, que, olha só, eram muito bem tratados porque os escravos eram vistos como um investimento para o comércio, né, para o desenvolvimento da região. Então, por isso eram muito bem tratados os escravos. Então, essa daqui é a estrutura de governo do povo da Suméria que vivia na região da Mesopotâmia por volta dos anos ali 4000 a.C. Nós nos encontramos na próxima aula.